Boa noite, família tricolor, aqui é Ney e a gente vai falar do nosso querido Fluminense. Flusão joga amanhã contra o Flamengo no Maracanã, no clássico da 10ª rodada. O Fluminense veio de uma viagem ao Equador, onde perdeu para a LDU lá no Equador, num jogo que a gente foi prejudicado pela arbitragem. A gente teve um pênalti a nosso favor que o árbitro não deu, mas agora é visando o Carioca. O Flusão está de volta e vai com a maioria dos titulares para o jogo. Vai ter algumas ausências de jogadores que se machucam mais fácil, que têm mais idade, que são mais sensíveis, enfim. Alguns jogadores não jogam, mas a maioria dos titulares vai para o jogo. Força praticamente máxima do Flusão amanhã contra o Flamengo. Tá? O jogo é às 16 horas no Maracanã, nesse domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Jogo que pode até decidir a Taça Guanabara. Uma vitória do Flamengo decide a Taça Guanabara em prol do Flamengo. Então, para o Fluminense só a vitória interessa. Né? É um jogo marcado estranhamente no meio de uma final de Recopa. Né? O Fluminense jogou na quinta-feira passada, poderia dar um descanso agora no final de semana, mas não, já tem um Fla-Flu, um jogo marcado onde o Flamengo descansou, né? E o Fluminense não. O Fluminense veio de uma pedreira, de uma viagem cansativa, né, para o Equador. O Fluminense não viajou aqui para o Nordeste, nada disso não. O Fluminense veio do Equador, uma viagem de 19 horas praticamente. Vai chegar na sexta-feira, né? Chegou na sexta praticamente. Só vai treinar no sábado para jogar no domingo. Quer dizer, um absurdo, né, gente? Mas isso aí prova que o Fluminense não desfruta de muito prestígio na Ferres. Ao contrário de um ou dois clubes aqui do Rio, né? A gente não precisa nem citar o nome. São clubes que se derem um assovio, falar, eu vou fazer um amistoso aqui e eu não quero jogar no final de semana. Prontamente a Ferres vai atender. Mas o Fluminense disputando uma Recopa, né? Um time brasileiro disputando uma Recopa, que é um título importante, jogando no Equador, numa quinta-feira, praticamente não tendo tempo hábil para treinar para o Fla-Flu, aí não tem problema. Aí o Fluminense é obrigado a jogar. Quer dizer, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado e não cabe a gente ficar aqui falando, porque não vai adiantar de nada. Ninguém vai mudar nada pela minha opinião, né? A minha opinião é caso de polícia. É caso de polícia, tá? O Diniz deve poupar alguns titulares para esse jogo, poucos, mas a maioria vai para o jogo, tá? Escalações de Flamengo e Fluminense. O manda do Flamengo, então a gente vai começar com o Flamengo. Rossi, Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico Tite. Flamengo aí inteirinho, sem problemas, não jogou no meio de semana, descansado. E o Fluminense cansado de uma exaustiva viagem, mas vai para o jogo. Fluminense, Fábio, Guga, Antônio Carlos, Marlon e Diogo Barbosa. André, Martinelli e Renato Augusto. Arias, Cano e John Kennedy. Técnico Diniz. Tá? O jogo é domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. E o árbitro da partida é Yuri Elino Ferreira da Cruz. Tomara que o árbitro não decida o jogo, né? Tomara que ele seja imparcial. Tá? Então vocês podem ver aí a ausência do Felipe Melo, não vai para o jogo. Ganso, Marcelo, que teve uma lesão e não tem previsão. E o Keno, que também saiu, sentiu aí a falta de ritmo e também não vai ser relacionado. Tá? Na história dos confrontos entre Flamengo e Fluminense, são 141 vitórias do Fluminense, 144 empates e 162 vitórias do Flamengo. Tá? Então o Flamengo tem uma ligeira vantagem aí no retrospecto dos jogos entre os dois. Mas em relação a títulos, a disputa de títulos, o Fluminense leva mais vantagem. Então quando é jogo valendo taça, quem leva vantagem é o papai, é o Fluminense. Tá? O Fluminense está em segundo lugar no Carioca com 21 pontos, o mesmo número do Flamengo, só que no saldo de gols o Flamengo está em primeiro. O Nova Iguaçu chegou a 21 pontos com a vitória hoje diante da Portuguesa, é o terceiro colocado. E o Vasco da Gama, com 19 pontos, é o quarto colocado. O Vasco venceu
o Volta Redonda por 2-1, tá? O Botafogo também venceu, mas o Botafogo continua em quinto lugar, né? O Botafogo torce por um tropeço de Vasco com Nova Iguaçu. Mais de 50 mil ingressos vendidos até o momento para Flamengo e Fluminense, tá? Até amanhã a gente pode subir esse número aí tranquilamente. O Marcelo, lateral esquerdo, que jogou lá no Equador, teve uma lesão no tendão e vai ficar afastado, galera, um tempinho aí pelo Fluminense, tá? Ele não vai entrar em campo por um tempinho aí, pelo menos uns 2 jogos o Marcelo vai estar fora. Ainda não foi divulgado o tempo da lesão, tá? Sei que ele saiu sentindo. O Marcelo já não estava bem fisicamente, e lesionado, aí que o caldo realmente agora entornou de vir, né, gente? Bom, o que a gente tem para falar, algumas coisas aqui no canal. Primeiro, fica aí o meu descontentamento desse Fla-Flu no meio de uma Recopa, justamente quando o Fluminense foi jogar no Equador, voltou de uma viagem cansativa, praticamente não vai treinar agora, treinou hoje praticamente, e vai para um jogo difícil, numa decisão de primeiro turno praticamente contra o Flamengo, onde o rival vai ter total vantagem no clássico. Então, para mim, um absurdo. A gente tem uma federação para quê? Para beneficiar um clube em detrimento dos outros? Eu acho que não é por aí, né? Eu queria saber se fosse o Flamengo que estivesse disputando uma Recopa, se eles não iam adiar o jogo, né? Prontamente a federação iria adiar o jogo. Mas como é o Fluminense, o jogo continua e o Flusão vai ter que jogar com jogadores cansados contra o Flamengo, né? Mas tudo bem, gente. Vamos para o jogo e vamos provar o nosso valor dentro de campo, né? O meu outro comentário, o Felipe Melo, após o jogo lá no Equador, deu uma entrevista, demonstrou todo o seu descontentamento, assim como eu também tive, mas o meu descontentamento não foi só com a arbitragem, não. O meu descontentamento também foi com o time. E a altitude, é muito fácil você jogar a culpa só na altitude. A culpa não foi só da altitude. O time jogou mal, né? O time foi mal treinado para esse jogo. O time não tinha jogadas ofensivas. O time recuou, tomou sufoco da LDU desnecessariamente e o time nem contra-ataque tinha, tá? Não tinha jogadas nenhuma de contra-ataque. O Fábio quase tomou um gol numa atrasada de bola. A gente sabe que o Fábio não tem habilidade com as pernas, né? Então, se é para botar um goleiro com habilidade nas pernas, tem que botar o goleiro suplente, né? Porque o Fábio não tem nenhuma habilidade com as pernas. Então, já está tudo errado por aí, tá? Outra coisa, então, o Felipe Melo deu uma entrevista, reclamou do pênalti, realmente existiu o pênalti, foi pênalti, e de repente se o juiz usasse a regra realmente na ponta do lápis, ele teria expulso o zagueiro, que era o último homem, e daria o pênalti para o Fluminense. Quer dizer, o Fluminense poderia sair vencendo o jogo e com um homem a mais. Isso aí mudaria totalmente o panorama do jogo, né? Uma coisa é você jogar 11 contra 11, a outra coisa é você jogar 11 contra 10 e você vencendo o jogo. Então, ele mudou praticamente a história do jogo, tá? Para beneficiar a LDU. E o presidente da Liga Equatoriana ainda foi a público dizer que os jornalistas não deveriam ouvir o Felipe Melo, deveriam mandar ele para o inferno, né? Quem deveria ir para o inferno é o presidente da Federação Equatoriana e também o árbitro da partida, que roubou escandalosamente o Fluminense, tá? Então fica aqui o meu protesto, é minha opinião. Para mim o Fluminense foi garfado lá no Equador, sim, tá? Como de vez em quando ele é garfado aqui no Campeonato Carioca também, né? Então, quando você diz garfar um clube, você não fala só no árbitro nas 4 linhas, você fala fora das 4 linhas também. E para mim, esse jogo contra o Flamengo amanhã, o Fluminense está sendo lesado, sim. Já começa o jogo sendo lesado, tá? Porque ele entra inferioridade física contra um adversário difícil. Então, para mim, é uma atitude que prejudica o Fluminense na competição sempre.
Querem dar o título da Taça Guanabara do Flamengo? Pega o troféu e manda para Gávea. Mais fácil. Né? Bem mais fácil. Né? Dá a WO e leva o título para Gávea e fim de papo. Né? Eu acho que os clubes cariocas têm que parar de acatar certas coisas. Eles têm que se reunir e brigar na federação pelos seus direitos. Tá? Não é só o Flamengo que tem direito, não. Os outros clubes também têm. Tá? Pessoal, por hoje é só. A gente já deu a escalação, a gente já deu a arbitragem, a gente falou sobre o jogo. O Fluminense pode vencer o Flamengo, pode surpreender sim, né? Até porque veio de uma má partida lá em Quito e de repente os jogadores estão querendo dar alguma resposta para a torcida. Até porque já tem 9 jogos que o Fluminense não sabe o que é ganhar um clássico. Eu acho que já está na hora e nada melhor que ganhar do Flamengo, né? Que é normal, né? Pessoal, peço a galera que se inscreva no canal, que deixe um like e compartilhem com o máximo de tricolores possíveis. É muito importante o like de vocês e a inscrição de vocês também, tá bom? Amanhã a gente vai trazer mais um vídeo falando do jogo Flamengo e Fluminense. Espero com uma grande vitória tricolor. Saudações tricolores. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau.